Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Riviane, psicóloga, sempre nesse canal da psicoeducação para trazer informações sobre a psicoeducação, orientar as pessoas interessadas nesse assunto e continuando hoje falar sobre a questão da ansiedade nessa fase de quarentena. É o segundo vídeo de 3. Então, ontem eu falei um pouquinho sobre a filosofia do espírito do tempo, que conforme o tempo passa, o olhar das pessoas, as situações, os valores, a cultura vai mudando, lógico, e as pessoas também vão mudando. Com isso, a gente vai mudando o nosso olhar para as coisas. Existem aí várias falas, né, ligadas a esse momento de quarentena por causa do vírus do coronavírus, né? E aí as pessoas vêm falar que tem especulações políticas envolvidas, outras falam que tem uma questão espiritual, energética do planeta Terra, enfim. Várias visões que têm a ver com o que nós estamos vivendo no mundo atual. De todo modo, todos nós devemos tomar os cuidados porque nós não sabemos mesmo. E para começar falando de ansiedade, né? Continuando falando, né, sobre ansiedade, nós temos toda a razão de estar sentindo medo, ansiedade, desconfiança, por conta do próprio contexto, que é um contexto incerto. É um contexto onde não podemos confiar nem nas fontes direito, nas fontes que a gente dita como segura, né? Fontes do governo, fontes acadêmicas, enfim, por conta de toda essa questão política, enfim. Então, de todo modo, nós devemos seguir os protocolos de segurança. É natural sentir medo, nós temos um medo que não é só subjetivo, é objetivo também. Medo de ficar doente, medo de nossa família ficar doente, nossos queridos amigos, nossos entes queridos, medo de ficar desempregado, medo de não ter como pagar as contas, né? Enfim, o Freud escreveu um texto chamado O Mal-Estar da Civilização, onde ele cita que nós temos 3 medos básicos. O primeiro medo, ele diz, né? Vamos começar de uma ordem decrescente. O terceiro medo é o medo de grandes catástrofes, de grandes. Um tsunami, um terremoto grande, morrermos de grandes epidemias, né? O segundo medo é o medo de morrermos de uma doença grave, de ficarmos assim inválidos e sofrermos pela doença, né? Que aí vem essa questão da gravidade, né? Morrer com causa de uma doença grave. E o primeiro medo são os medos, as dificuldades nos relacionamentos. Então, nós estamos invadidos por esses 3 medos ao mesmo tempo. É um trauma coletivo, ele engloba esses 3 medos porque envolve uma doença, né, que qualquer pessoa pode se contaminar, né, e ficar sofrendo, aliás, por conta de ser uma pandemia e ficarmos até sem assistência. Nós também vamos precisar ficar confinados em casa, então quem tem dificuldades de relacionamentos em casa com seus familiares, que é muito comum, vamos sofrer essa dificuldade, vai ficar mais acentuada, e eu aqui acentuo a dificuldade do relacionamento consigo próprio também, né? Então não temos saída. E o medo dessa grande coisa que é a pandemia, né, mundial, esse trauma mundial, coletivo. Então, estamos todos sujeitos a desenvolver sintomas de ansiedade. Agora, existe uma diferença entre ansiedade, sintomas de ansiedade e transtornos de ansiedade. Um transtorno ansioso, ele não é só psicológico, ele é bioquímico também, precisa de medicação correta, precisa de manejo correto, e aí a gente precisa olhar para isso também. O que eu observo é que existem pacientes que estão sofrendo com não só
qualquer transtorno mental que a pessoa esteja apresentando nesse momento fica acentuado, não só o transtorno ansioso. Nós também temos acentuados os transtornos depressivos, os transtornos bipolar, as compulsões, por conta do aumento da ansiedade também. Então, existe aí uma forma da gente olhar para isso de uma forma a não se piorar por conta da situação. Dentre uma dessas maneiras, não adianta eu vir aqui falar para vocês, procure se acalmar, procure evitar muitas informações, procure não pensar positivo, isso não vai resolver o seu problema. Então eu quero sugerir um exercício de inclusão para tudo na vida, tudo que você estiver enfrentando nesse momento, você pode utilizar esse exercício. É um exercício de constelação familiar. Não é uma constelação familiar, mas é um exercício de constelação familiar, que o princípio ajuda muito a gente acalmar qualquer evento indesejado. Então, é simples. Nós vamos trazer essa situação indesejada para ser desejada, para se tornar algo que a gente olha e diga. Se for ansiedade, se for medo, se for a dificuldade nos relacionamentos, se for um sintoma, nós dizermos assim, imagine na sua frente esse sintoma e diga para ele: eu vejo você e te reconheço. E respeito você. E aí, você vai e imagine-se no lugar da situação, do sintoma, da dificuldade, como ela se sente ao ouvir você dizer isso. É um psicodrama, você vai trocar de lugar. Lógico que você vai perceber uma mudança, e essa imagem que vai vir a partir disso, você vai trocando todas as vezes, vai repetindo quantas vezes for preciso para que essa situação se acalme. E logo em seguida, você volte ao seu lugar original e veja como fica a situação ou a circunstância depois dessa fala. E o que acontece? Quando a gente mais resiste, o medo e a resistência gerada pela circunstância dói mais do que a circunstância em si. Então, quanto mais a gente olha com respeito, com aceitação, mais suave fica. E ontem eu estava conversando com uma amiga, né? E ela dizia o seguinte, e ela falou uma coisa muito poética até, né? Ela falou assim, que uma vez ela estava passando uma grande dificuldade, e aí a pessoa disse para ela: olha, você passa dificuldade como enfrentamento de uma onda. Você não pode ficar na frente da onda de peito aberto. Você deve mergulhar e deixar a onda passar. E aí, este é o convite. É você mergulhar e deixar a onda passar com humildade, sabendo que isso é maior do que nós. Nós não sabemos direito o que é isso. Se isso é manipulação governamental, se isso tem a ver com uma coisa descontrolada que está acontecendo no planeta, que o planeta está se vingando contra nós, se isso tem a ver com uma questão humana, enfim. De todo modo, a situação está aí, há pessoas se contaminando e nós precisamos tomar as providências com os protocolos para nos ajudar e ajudar as pessoas, ficando em casa, tomando as precauções e meditando. Então vamos adiante com isso, mergulhados nessa grande onda. Enquanto a onda não passa, vamos ler, vamos tricotar, fazer comida, se arrumar, meditar, rezar, conversar com as pessoas que amamos e seguir em frente.